E, por fim, gente, a gente vai falar de repetibilidade. E aí, a repetibilidade não é uma coisa difícil de entender. Tá? É um parâmetro que se aplica a características que são medidas mais de uma vez no animal. Então, em geral, se aplica a produções anuais, ou seja, aquelas características que são produzidas todo ano. E a correlação entre essas medidas, a repetibilidade, ela representa a correlação entre as medidas. Não é uma constante biológica, né, de um caractere, né, e depende muito da composição genética e assim como das circunstâncias ambientais. Gente, vamos tentar entender aqui a repetibilidade. Você é criador de galinha caipira. Aí você começou a contar, a mensurar a produção de ovos das suas galinhas. Aí você tem, hipoteticamente, aí, para ele não bagunçar a minha cabeça, 2 galinhas. Você tem 2 galinhas. Aí as 2 galinhas começaram a produzir no primeiro ano. Aí você mensurou. A galinha 1 produziu, sei lá, quanto é que uma galinha produz de ovo? Gente, eu não faço ideia. Alguém tem? Uma galinha caipira produz quantos ovos por ciclo? Antes do choco? Vocês que já fizeram avicultura? Alguém tem ideia? Professor, não tem uma ideia, não. Acho que uns 12, não, por aí, ou mais. Tá. Porque pode variar de galinha, né, professor? Porque tem umas galinhas que são mais poideiras, tem outras que são menos, e aí tem que... Tá, mas vamos lá. Vamos botar o seguinte. A galinha 1 botou 20 ovos no primeiro ciclo. Aí ela entrou em choco. A segunda galinha botou 15. Beleza. Passou-se o choco, começou-se um novo ciclo, veio de novo a produção de ovos. Aí a galinha 1 botou agora 10 ovos. E a galinha 2, vão anotando aí, vão fazendo essa anotação aí. A primeira postura foi 20 da galinha 1 e 15 da galinha 2. Segunda postura, 10 da galinha 1, 14 na galinha 2. Passou mais uma vez o choco, entrou no terceiro ciclo, galinha 1 produziu 15 ovos, galinha 2 produziu 16. Entrou no quarto ciclo de produção, galinha 1 produziu 18, galinha 2 produziu 16. Então, vejam que eu estou mensurando a mesma característica no mesmo animal em épocas diferentes. Beleza? E aí, o que é a repetibilidade? É eu fazer a correlação entre essas medidas. Por exemplo, se eu fizer a correlação das medidas da galinha 1, eu vou encontrar uma correlação aí baixa, porque não teve. Ela produziu 20, depois ela produziu 10, depois ela produziu 15, depois ela foi para 18. Tudo bagunçado. Então, a correlação da galinha 1 para a produção de ovos é uma correlação baixa. Uma correlação entre as medidas. Agora, se eu vou olhar a correlação, se eu fizer essa correlação da galinha 2, eu vou ver uma tendência de homogeneidade muito maior. Ela produziu 15, 14, 16, 16 de novo. Então, veja que não tem muita variação. Então, a galinha 2, ela não apresenta uma variação muito grande na sua produção. Enquanto que na galinha 1, existe uma variação.
isso é a pegada da repetibilidade. E aí, dentro dessa repetibilidade, é interessante a gente conceituar o seguinte, que a componente genético da galinha 1 não se alterou do primeiro, no segundo e nem no terceiro ciclo, nem no quarto ciclo. Ou seja, o componente genético é o mesmo. É o mesmo indivíduo produzindo em épocas diferentes e, obviamente, com a mesma constituição genética. Agora, a galinha 2 também é o mesmo indivíduo com a mesma constituição genética, mas produzindo em diferentes épocas. Então, o que é que a gente interpreta aí da repetibilidade? É que o componente genético, ele não se altera. O componente genético é o mesmo. É diferente, por exemplo, se eu calcular a herdabilidade, porque a herdabilidade tem o efeito do componente genético da família, né? Aqui não, eu estou querendo entender, né, qual a previsão, qual a garantia que eu vou ter se eu manter esse animal no meu rebanho, né? Por exemplo, é melhor você ter uma certeza de ter uma galinha que sempre vai produzir em torno de 15 ovos, ou você pegar uma galinha que produziu mais, mas que te trouxe uma insegurança muito grande, né? Chegando a produzir bem menos, né? Então, assim, são essas coisas que a repetibilidade traz para você interpretar. E aí, ela faz... Até então, a gente nunca falou de ambiente temporário e ambiente permanente. E aí, a gente vai falar disso agora, né? Ora, veja que a gente tinha duas galinhas que foram contemporâneas, né? Que produziram 4 vezes, passaram por 4 ciclos de produção. Ora, dentro desses 4 ciclos de produção, existe aquele ambiente temporário, ou seja, que causou alguma alteração ali, que foi diferente de uma característica, de um ciclo para o outro, né? De um ciclo para... Talvez seja aí o efeito até mesmo da temperatura, né? Talvez seja no ambiente mais propício, no primeiro semestre, no segundo semestre seja um ambiente mais quente, e isso pode ter efeito ambiente temporário, porque o ambiente mudou, né? Então, de um ciclo para o outro, teve esse efeito ambiental que mudou. Mas, em compensação, tem um efeito ambiental que é permanente. Exemplo de um efeito ambiental permanente. Essas duas galinhas, durante esses 4 ciclos de produção, foram submetidas à mesma dieta. Em nenhum momento do ciclo de produção houve alteração na dieta. Então, a dieta também é efeito genético. É efeito ambiental. Só que ela entra aí como efeito ambiental permanente, porque não houve alteração. Tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido isso, né? Se não ficar entendido, eu acredito que eu fui didático, mas aí vocês podem buscar isso lá na aula para vocês assistirem novamente. Então, a repetibilidade, ela sempre vai de 0 a 1, né? E aí vem a grande pegada. Por que a gente quer trabalhar com repetibilidade? Por que ela é importante? Porque a partir do momento que eu trabalho com repetibilidade no melhoramento genético, eu posso predizer a futura produção de um animal, né, com base em uma ou mais produção dele anterior. Então, permite que eu faça o cálculo de uma coisa chamada de produção mais provável, né? Então, o principal uso... O principal uso da repetibilidade é eu calcular a estabilidade da produção. Esse animal, ele produz bem?
Produz. Mas ele produz bem e constante, ou ele produziu bem nesse ciclo, mas ele oscila muito, né? É isso que a gente quer saber. E aí, destrinchando mais uma vez o componente ambiental em componente permanente e componente temporário, a gente vai ter isso aqui, ó. Componente genético vai estar em função, ou componente ambiental, variância ambiental vai ter em função da variância ambiental permanente e variância ambiental temporária. Oh, gente. Variância de ambiente permanente e variância de ambiente temporário. Gente, qual foi as duas coisas que não alteraram no ciclo, nos 4 ciclos dessas galinhas? Alguém consegue dizer para mim? Qual foi as duas coisas que não foram alteradas? Efeito genético alterou? O componente genético de um ciclo de produção se alterou para o outro ciclo de produção? Sim ou não? Ei. Gente, vocês estão aí? Professor, eu acho que sim. Tu acha que alterou? Eu acho que sim. Não tenho certeza. Alguém mais? Hein, gente? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, então. Porque o componente genético não se alterou. O componente genético não se altera. Olha, você é dono de uma vaquinha. A vaquinha produziu leite, produziu 3.000 quilos de leite na primeira produção. Essa mesma vaquinha, no ano seguinte, produziu 4.000 quilos de leite. Essa mesma vaquinha, no ano seguinte, posterior, no terceiro ano, ela produziu 4.500 quilos de leite. Pergunto, o componente genético dessa vaca alterou? Não. Não, agora eu entendi, professor. Não altera. Não Agora eu entendi também. Entendeu? Então é isso. A galinha 1, no primeiro ciclo de produção, teve um componente genético que permaneceu igual no ciclo de produção 2, no ciclo de produção 3, no ciclo de produção 4. Entendeu? Então, o componente genético do indivíduo, ele não se altera, porque eu estou medindo aquela característica em épocas diferentes, no mesmo animal. Certo? Então, a gente tem duas coisas permanentes. Né? É o efeito genético, que é permanente, né? Porque o animal não altera a constituição genética. E a outra coisa que é permanente é a porcentagem ou a... Como é que eu posso dizer? A parte do efeito ambiental que é permanente. Que no caso das galinhas, eu usei ali o exemplo da dieta. O efeito de dieta é ambiente permanente. O efeito de clima ameno e de clima quente é ambiente temporário. Certo? Então, a gente pode reescrever essa equação, né, de que fenótipo é igual. Fenótipo é igual a componente genético mais componente de ambiente permanente mais componente de ambiente temporário. Posso reescrever em função das variâncias, obviamente, né? E, obviamente, quando eu tenho tudo isso aqui, né, eu posso chegar nos cálculos, né, na famosa repetibilidade.
Então, aqui é um exemplo de como é que eu posso calcular a capacidade mais provável de um indivíduo. Então, a gente tem aqui que a capacidade provável de um indivíduo, né, a produção mais provável vai ser igual à média da população mais a repetibilidade daquele indivíduo, que multiplica a produção no ambiente menos a média da população. Então, imaginemos o seguinte, ó. Uma vaca produz 3.000 kg de leite em uma lactação. E a produção média do rebanho é de 3.000 quilos. Então, a gente já sabe que essa vaca está produzindo 500 quilos a mais acima do que o rebanho. Se a repetibilidade da produção leiteira é de 0,28, então podemos calcular a produção mais provável da seguinte forma. Então, 3.000 quilos, que é a média da população, mais 0,28, que multiplica essa diferença. 3.000 menos 3.500 menos 3.000. Eu tenho aí uma estimativa de que a produção na próxima geração será de 3.140 quilos. Quanto maior o valor de R aqui, né, maior é a repetibilidade. E maior significa que será maior será a produção mais provável. Aqui, essa fórmula a gente usa para calcular a capacidade mais provável de produção quando a gente tem população com medidas repetidas, tá? Diferentes. Né? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora não, tá? Então, eita, minha animação está bagunçada. Tá? E aqui, gente, a gente tem a mesma coisa para a gente calcular. É a mesma situação, né? A gente vai ter as mesmas esperanças matemáticas, né? Só que agora, ao invés de eu ponderar as minhas relações pelo grau de parentesco, eu não preciso mais fazer isso, tá? Eu não preciso ponderar pelo grau de parentesco. Professor, eu não entendi por que eu não vou ponderar pelo grau de parentesco. Porque eu não estou querendo agora tirar o efeito do componente genético. Eu quero saber o efeito do ambiente temporário, ou, aliás, do ambiente permanente. Certo? Eu quero saber qual é o efeito do ambiente permanente. Certo? Então, ambiente não tem parentesco, como vocês já sabem, né? Eu devem pelo menos imaginar. Então, o que é que a gente tem? O mesmo cálculozinho que a gente fez anteriormente, né? Só que agora a gente não vai ponderar pelo grau de parentesco. E aí a gente tem o valor de T, né? Que T representa a repetibilidade. Então, a repetibilidade é a fração ou a porcentagem da variação fenotípica entre os animais que é devida ao genótipo do animal junto com o ambiente permanente. Permite a variação dentro dos indivíduos, né, ou seja, mede diferenças temporárias no desempenho de um mesmo indivíduo, assim como permite fazer a variância entre indivíduos, que é parcialmente genética e parcialmente ambiental. Tá? Aí aqui é o mesmo exemplo que a gente falou anteriormente, tá? 5 reprodutores, né, com 8 filhos cada um, né? E aí a gente só faz jogar na nova, veja que são os mesmos valores, né? E aí a gente encontra aí o valor de repetibilidade, tá? 270 dividido por tudo aqui. Para a gente calcular a herdabilidade, eu já tenho o valor de repetibilidade. Para eu achar a herdabilidade, bastaria eu calcular esse valor de T bem aqui pelo grau de parentesco entre os indivíduos que estão sendo analisados. Mas não é o caso que eu quero. Eu quero saber só da repetibilidade. Então, mantém-se da forma que está. Bom? Aqui é um outro exemplo. Tá?
Vou trazer já tudo prontinho, tá? Então, a gente... São 4 vacas, que cada vaca dessa produziu, teve 1, 2, 3, 4, 5 produções, né? Cada vaca teve 5 produções de leite mensurado, ou seja, vaca 1, vaca 2, aliás, produção 1, 2, 3 e 4 e 5 da vaca 1. Então, são a mesma característica mensurada mais de uma vez no mesmo animal. Tá? Então, o total aqui é 4 vezes 5 dá 20. A gente vai aqui para os graus de liberdade, são 4 vacas, né? 4 menos 3, 1. O total é 4 vezes 5, dá 20, que é menos 1, 19. 19 menos 3, 16. Faz os quadrados, soma dos quadrados, divide pelos graus de liberdade, temos o quadrado médio, e aí a partir disso a gente tem as esperanças matemáticas. A interpretação aqui está mais fácil de entender. Então a gente vai assumir que 91 é a variância de ambiente temporário e 170 é a variância de ambiente temporário mais K, que multiplica a variância de ambiente permanente mais componente genético. Aí é só jogar nas fórmulas. Tá?